Projeto Tocando em Frente animou a manhã dos alunos na UniElsa, na Vila Esperança. Biblioteca Infantil foi inaugurada na Uni Estado de Santa Catarina. Últimas notícias desta quarta-feira está no ar. Boa noite. Confira o resumo da 20ª sessão ordinária realizada ontem na Câmara Municipal de Cubatão. Havendo número legal, em nome de Deus, da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Na 20ª sessão ordinária realizada na última terça-feira, foi lido o relatório final de autoria do vereador Rafael Tucla, que apurou os contratos de manutenção das escolas, atas de registro de preços e demais formas de contratação para execução de manutenção e construção das escolas creches na rede municipal de ensino. E o vereador Alexandre Mendes do Topete apresentou um requerimento solicitando ao Executivo para que seja realizada a implantação de um centro de atendimento a crianças especiais com transtorno espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O vereador Sérgio Calçado solicita aos órgãos competentes a implantação de ações de controle da chikungunya, dengue e zika, com a finalidade de combater o foco dos mosquitos. O vereador pede também, em caráter de urgência, a implantação do programa de entrega de cestas básicas a alunos da rede municipal de ensino inscritos no CadÚnico. Outro requerimento solicitado pelo vereador é que o Executivo elabore um projeto de lei de reforma administrativa para a Secretaria Municipal de Esportes e a contratação de novos professores de educação física através de concurso público. Mais um requerimento do parlamentar é que a cidade assegure as condições de igualdade e exercício de direitos e de liberdade fundamental da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão e cidadania. Na ordem do dia, uma denúncia em face do excelentíssimo senhor prefeito municipal Ademar da Silva Oliveira, de autoria do vereador Alessandro Oliveira. Porém, como o vereador é o autor da denúncia, não poderia votar e o suplente Ronaldo Queiroz não compareceu. E a denúncia foi retirada de pauta e será encaminhada à Procuradoria do Legislativo. Esta presidência esclarece que o senhor Ronaldo Araújo Queiroz, suplente do vereador Alessandro Donizete Oliveira, foi convocado no dia de hoje para tomar posse nos termos regimentais para participar dos atos relativos à presente denúncia. Porém, o mesmo não compareceu, devendo este processo ser retirado da ordem do dia da presente sessão e encaminhado à Procuradoria Legislativa desta Casa para análise e manifestação das medidas que deverão ser adotadas. Na sequência, o vereador Alessandro Oliveira pediu obstrução da sessão, seguida pelos vereadores Sérgio Calçados, Roxinho, Guilherme do Sarão e Rafael Tucla. Questão de ordem do vereador Alessandro Donizete Oliveira. Em minha fala em votação, eu sugeri subirmos todos nós, falar com o senhor prefeito sobre a situação dos aposentados. Na última sessão, eu deixei claro o meu compromisso, que não participaria de sessão enquanto não tiver uma devolutiva por parte do administrador da cidade e um posicionamento dessa casa. Então, pela palavra e compromisso com os aposentados, eu peço, em nome dos republicanos, obstrução da sessão. Porém, com quórum suficiente, o presidente deu continuidade à sessão e o PL de autoria do Executivo, que autoriza a doar sem encargos a Zumparque Itaém 3 animais equinos pôneis, um bovino portador de chifres, fêmea, e 7 minios bovinos de patrimônio do Parque Municipal Cotia-Pará, o que autoriza o Poder Executivo a receber em doação com encargos imóvel de propriedade da União, loteamento denominado São Benedito. O PL que dispõe sobre o benefício fiscal ao bom empreendedor e do vereador Alan Matias sobre a obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada às pessoas com transtorno de espectro autista. Senhor presidente, nobres pares, é até uma coincidência no dia de hoje, 18 de junho, Dia Mundial do Orgulho Autista, é o nosso projeto de lei ser pautado, nada mais justo do que a Câmara Municipal de Cubatão fazer um gesto por uma Cubatão mais justa, mais igualitária
e esse foi um dos projetos pensado na causa das pessoas com espectro autista. Todos os projetos de lei foram aprovados em segunda discussão. Apenas o vereador Guilherme do Salão se absteve ao projeto de lei da doação sem encargos à Zoom Parque Itanhaém. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Os alunos da UMIELSA, na Vila Esperança, tiveram uma manhã diferente. O projeto Tocando em Frente realizou uma apresentação na manhã desta quarta-feira na unidade e animou o Dia da Criançada. Uma manhã de muita música e diversão para os alunos e também para os pais. A apresentação musical foi do projeto Tocando em Frente e aconteceu na UMIELSA, na Vila Esperança. Com um vasto repertório de músicas populares, os artistas se apresentaram para uma plateia animada e essa animação vinha principalmente das crianças. Adriano de Oliveira é regente do projeto e disse que ficou muito feliz com esta interação. Foi perfeito, foi perfeito. Vocês viram aí, bateram palminhas que a gente faz também, vamos bater palminha junto, vamos participar, vamos cantar junto. Uma situação muito, acho que é a pureza, na verdade. Essa é a que eu senti aqui hoje, foi a pureza do que a música pode proporcionar pra gente e pra eles. Porque eu vou falar por mim, né, que estou bem acostumado a trabalhar com os artistas e com o público adulto, onde a atenção e a entrega é diferente de quando você trabalha com uma criança que está ali totalmente pura e disposta a participar e a entregar o que ela tem de melhor como resposta para a nossa música. Para mim, é maravilhoso poder ter essa interação próxima com crianças, né? E nesse caso, sem nada em troca. A gente está fazendo o que a gente tem de melhor e com mais pura simplicidade para receber o que eles têm de melhor também, essa troca. Tiago Araújo é um dos músicos e professor do projeto. O trompetista, que é integrante da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, salienta a importância da cultura na comunidade e diz que a semente da música tem que ser plantada. Primeiramente, o mais importante é poder presentear as famílias com esse momento. Poder fazer com que as famílias tenham acesso à cultura. Independente do difícil acesso, independente da localidade, todos merecem ter acesso à cultura. Isso para mim é o mais importante. Como se eu estivesse presenteando as famílias, as crianças e plantando uma sementinha, quem sabe futuramente a gente não tem aqui os alunos se apresentando para os pais, para a comunidade. Isso gera muita expectativa na gente. O projeto Tocando em Frente trabalha com educação musical nas escolas. O grupo de câmara que se apresentou hoje é composto por grandes artistas que fazem parte deste projeto. Anderson fala sobre este trabalho e diz que a apresentação foi muito acolhedora. Bom, o projeto Tocando em Frente é um projeto que a gente procura trabalhar a educação musical nas escolas por meio de exercícios, né, da educação musical e também da apreciação musical. Por isso nós temos, né, o nosso grupo de câmara, que hoje esteve aqui na UMIELSA, fazendo esse trabalho de musicalização através da escuta, com canções da música tradicional que a gente desenvolve aqui no Brasil, e também com canções populares, muitas vezes utilizando do músico do Anderson Borges, que é cantor, e também de solistas como o Adriano, né, que a gente tem aqui no projeto recentemente, e o nosso Tiago, que é trompetista cubatense aqui da Orquestra Municipal de São Paulo. Então, tocar aqui foi maravilhoso, né? A gente gosta muito, é sempre muito acolhedor, né? Esse carinho aqui das crianças da Vila Esperança, da UMIELSA. Então também a gente quer aproveitar a oportunidade para agradecer também o vereador Rochinho, que destinou a emenda para o projeto Tocando em Frente, e também ao governo municipal, por meio do prefeito Ademário, que liberou esse recurso para que a gente atendesse mais de 1.000 crianças aqui na nossa cidade. Dizem que sou louco por ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver. Música é bom, né? Como é bom ouvir músicas boas. E olha só, na última terça-feira foi inaugurada na UMA Estado de Santa Catarina uma biblioteca infantil.
A iniciativa faz parte do projeto Pequenos Grandes Leitores, que tem como objetivo despertar o interesse pela leitura desde a infância. A melhor política pública brasileira de educação e cultura ainda é o incentivo à leitura. E nós viemos aqui na UMI Santa Catarina na inauguração de uma biblioteca. Lembre-se sempre, podem te tirar de tudo, menos o conhecimento, como disse Albert Einstein. A escola contemplada pelo projeto Pequenos Grandes Leitores foi a UMI Santa Catarina. Irineu Ferreira, diretor na Laranjeira Cultural, nos conta em detalhes sobre esse projeto literário. Eu acredito que pela educação a gente acaba mudando a história do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida que o pilar mestre é a educação. E dentro da educação, tudo começa pela leitura. A leitura desde a mais tenra idade, o bebê quando está na barriga da mamãe, se já existir dentro de casa um incentivo a de que sejam contadas histórias para a barriguinha, então ali já começa realmente a despertar o hábito da leitura. E aí a gente acredita que ao passar dos anos, principalmente nessa fase da primeira infância, que a gente consiga estimular a leitura como uma biblioteca dessa que nós estamos inaugurando hoje aqui em Cubatão, na UMI Estado de Santa Catarina. É um projeto que ele busca, basicamente, além de incentivar a leitura, utilizar ferramentas lúdicas, tanto com jogos, brinquedos, bonecos, até o mobiliário que é pensado nesse sentido, e que com isso a gente consiga levar adiante a grande bandeira da nossa fundadora de incentivar a leitura para as crianças. O projeto também é patrocinado pela Rumo Logística. Paulo Menezes, analista de responsabilidade social, destaca o compromisso da empresa com a formação de alunos na primeira idade. Livros são objetos de esperança, de transformação social. A Rumo acredita que investir na primeira infância é crucial, importante para essa transformação social. E a gente também acredita que investir agora, neste momento, nesta fase da vida delas, é também investir em cidadania. Sonhamos que daqui saiam melhores cidadãos de Cubatão, cidadãos do Brasil, né? Então temos muita esperança neles. Aqui é Vila Esperança, mas a Rumo tem muita esperança nesses cidadãos mirins aqui da Escola Santa Catarina. O secretário adjunto de Educação de Cubatão, Mário Torres Filho, também esteve presente na inauguração e comenta que um espaço como esse é dar para os pequenos leitores um tesouro. Abrir um espaço para dar a oportunidade para as crianças desenvolverem o hábito, a prática da leitura já na primeira infância, é entregar para cada criança um tesouro. E a nossa missão, nossa responsabilidade como educadores, como cuidadores, como pais, é servir de modelo, de exemplo, dar para nossos filhos, para os nossos alunos, a oportunidade de abrirem portas e janelas que vão levar a um mundo encantado, com histórias incríveis que vão ensinar, que vão entreter, que vão despertar criatividade e de uma maneira tão lúdica como a gente pode ver aqui nesse espaço. Eu tenho certeza que as nossas crianças vão embarcar em jornadas que vão ser transformadoras nas vidas de cada uma delas, né? São pequenos grandes leitores que nesta tenra idade vão ter despertado aquela paixão pela leitura, num desafio muito forte hoje em dia de separar as crianças, os jovens, aquele exercício do dedo na tela, né? Então, parabéns aos realizadores, todas as mãos e mentes pensantes que tornaram esse espaço aqui possível. É bonito de se ver. A dona Aranha sobe pelota, viu a chuva forte e a derrubou. Cadê a aranha? A chuva derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo. Cadê a dona Aranha? O sol e o calor continuam nessa quinta. Confira mais detalhes na previsão com a Cris Castanheira. A quinta-feira amanhece ensolarada e com poucas nuvens. O tempo permanece firme durante todo o dia e não há previsão de chuva.
As temperaturas continuam altas, variando entre 19 e 31 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar é baixa, variando entre 32% e 60%. E agora vamos falar de esporte. Tentando encontrar o caminho das vitórias, o Santos enfrenta nessa noite o Goiás pela 11ª rodada da Série B. Amanhã traremos todos os detalhes da partida. E toda quarta-feira é dia de Entendendo Direito. Não saia daí, o Últimas Notícias volta em instantes. Olá, voltamos e hoje é quarta-feira, o dia de falar de direito sem juridiquês. E já está aqui em nosso estúdio o nosso amigo doutor Guilherme Craveiro. Boa noite, doutor. Boa noite, Jones. É um prazer estar aqui de volta, depois de um tempinho. Peguei uma dengue, fiquei um tempinho sem vir, mas meu sócio, doutor Felipe Iga, estava brilhantemente aqui acompanhando você e tirando a dúvida do pessoal da TV Câmara Cubatão. É um prazer estar de volta. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem tomado já publicamente, as pessoas estão dando as suas opiniões, saiu do Senado, saiu dessa esfera e tomou as redes sociais, né? E as pessoas com seus humores, né, flor da pele. São opiniões muito divergentes, né, Jones? É um tema bem delicado, um assunto que mexe com política, mexe com religião, mexe até com os próprios achismos das pessoas da sociedade, que é o aborto, né? Hoje, nesses últimos meses, vamos dizer assim, teve um projeto de lei sobre a criminalização total do aborto, tratando o aborto como um homicídio, mesmo em casos de estupro, que hoje é legalizado dentro do Brasil. Então, é um assunto que está em alta, é um assunto delicado. Eu gosto de retornar aqui nesses momentos para poder falar sobre esses assuntos um pouco mais delicados, sempre com a sua presença, é muito grato falar sobre isso. Então, vamos começar a jogar para o senhor. Vamos lá. Qual a sua opinião sobre a legislação brasileira referente a esse assunto, o assunto do aborto? Não somente sobre o aborto, né, Jones? Eu acho que a nossa legislação, principalmente voltada para a esfera criminal, é uma legislação muito desatualizada, é uma legislação que nosso Código Penal vem lá da década de 40, nosso Código de Processo Penal também da década de 40. Então, é uma legislação que ela precisa de uma reforma, precisa de algo voltado um pouco mais para a atualidade, a gente precisa se modernizar. Especificamente sobre o aborto, é até difícil a gente falar sobre sermos contra ou a favor, porque muito se fala sobre o lugar de fala, e eu acredito que eu não tenha esse lugar de fala sobre o aborto, mas do que eu pesquiso, do que eu vi, do que eu vejo de comoção e do que eu acredito, eu sou a favor do aborto, Jones. Eu acho que é algo que não cabe somente a nós discutir, não cabe a nós discutir na realidade, cabe às pessoas que teriam que passar pelo aborto. E a nossa legislação hoje, ela prevê que em casos de estupro, as mulheres, permite que as mulheres realizem o aborto. E esse projeto de lei que está sendo discutido hoje no Senado, ele vem justamente para criminalizar a questão do aborto relacionado ao estupro. Então, assim, é algo, no meu ponto de vista, abominável de ser discutido. Acredito que não caiba uma discussão tão rasa, não cabe uma discussão tão fechada dentro do Congresso Nacional. Tem que haver uma pesquisa pública, tem que haver uma pesquisa de saúde, uma questão de saúde pública. Não cabe às pessoas engravatadas, sejam homens, sejam somente as mulheres do Congresso, não cabe a ficar fechada nessa discussão. Tem que ser uma discussão trazida para âmbito nacional, para âmbito político, para âmbito religioso e para o que as pessoas acham, para o âmbito médico principalmente. Acredito que as opiniões médicas elas tenham que ser escutadas e principalmente tem que ser um assunto discutido muito pelo âmbito feminino, pelas mulheres, que são elas propriamente que vão passar pelo aborto, elas propriamente que vão ter que realizar um aborto. Então acredito que essa esfera tem que ser discutida nesses âmbitos, tem que trazer essa discussão para as mulheres darem as suas opiniões, terão mulheres a favor, mulheres contra, mas acredito que esse consenso tem que ser formado com base no estudo feito por elas. E discutido nos campos das ideias, porque está virando guerra, né? Estão falando que são pautas feministas, etc. E esquecem de ouvir
aquelas que mais serão beneficiadas por isso, né? Hoje no Brasil, Jones, a gente tem essa questão da polarização, né? Seja no âmbito religioso, seja no âmbito político, tudo hoje em dia vira motivo de você é de direita, você é de esquerda, você é X, você é Y. A gente tem muito essa questão taxativa no Brasil, essa questão de você querer referendar se você é isso ou se você é aquilo. E a gente acaba fugindo um pouco da discussão ideal que tenha que ser realizada e escutar quem deve ser escutado. Doutor, e de que maneira a legislação brasileira sobre o aborto se compara com as normas de outros países? Sim. Então, nós temos, acho que o grande país que seja o grande centro da discussão do aborto, que trate da forma no qual eu concordo mais, é a Espanha. A Espanha, salvo engano, desde a década de 80, ela já tem uma regulamentação de como realizar o aborto. Já é legalizado o aborto dentro das condições deles, da cultura deles, dos costumes deles. Aqui na América Latina, voltando para cá, nós temos na Argentina, em Cuba e principalmente no Uruguai, onde é um país que vem nessas últimas décadas se consolidando por discutir matérias polêmicas e regulamentar matérias polêmicas, não somente do aborto, como a descriminalização da maconha e tudo mais. Então acredito que o Uruguai também seja, dentro dos nossos redores, dos nossos vizinhos aqui, um dos países que a gente tenha que olhar e não aprender com eles, mas utilizá-los de comparação para que dentro dos nossos costumes, dentro das nossas razões, nós tenhamos a possibilidade de discutir e verificar se vai ser aprovado, se não vai ser aprovado, se vai ser regulamentado, se vai ser descriminalizado. Então acredito que a gente tem que utilizar desse direito comparado e verificar o que deu certo no Uruguai, o que deu certo na Espanha, o que deu certo em Cuba, o que deu certo na Argentina. Então acho que nós temos que utilizar, não podemos ser prepotentes ao ponto de falar, não, como somos maiores, somos um país maior, não vamos utilizar o direito comparado para poder tomar as nossas decisões. Então acredito que nós temos que estudar as repercussões, os efeitos colaterais da aprovação e também da reprovação disso nos outros países, para que possamos tomar a nossa decisão da melhor forma. Essa melhor forma, ela precisa ser tomada urgente, antes que vire uma guerra aí geral, que a gente está vendo até peças teatrais sendo encenadas, né, em lugares que era para nos defender, às vezes você se sente ameaçado. Doutor, quais seriam os desafios legais mais significativos para as implementações de uma legislação que ampliasse as circunstâncias legais do aborto no nosso Brasil? Além dessa questão religiosa, dessa questão cultural que a gente tem hoje no Brasil nós temos 3 poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. E dentre eles, é como se fosse, fazer uma comparação bem esdrúxula, mas é como se fosse uma anarquia. Eles se autorregulam. Então nós temos muitas discussões hoje, principalmente no judiciário, perante ao STF, onde falam que o STF legisla, o STF acaba usurpando dos poderes, porque tem os poderes típicos, que são aqueles dentro do executivo, que é você administrar a sociedade, administrar o poder. Você tem o legislativo, que é legislar, criar leis, e você tem o judiciário, que é julgar as questões que tenham diversidade de opinião dentro do judiciário. E existem também os poderes atípicos, que são onde eles se controlam. Por exemplo, se nós temos uma lei aprovada no Congresso Nacional e essa lei ela seja amplamente inconstitucional, um partido político, uma pessoa, qualquer cidadão do Brasil pode entrar com uma ação no STF e pedir a inconstitucionalidade dessa lei. E isso vai ser tratado por aí. Então, nesse momento, o STF está legislando e está fazendo uma função atípica. Então, eu acredito que esse embate entre os poderes, ele de certa forma, como ele acaba regulando, eles acabam se regulando entre eles também acabam prejudicando, forçando dentro dos nossos representantes, que seria o Congresso Nacional, que é quem são eleitos para dirimir as nossas ideias, dirimir os valores das pessoas que nós votamos, e acaba sendo um reflexo um pouco mais travado, um pouco mais engessado quando a gente passa para o STF, que nós temos ali os 11 ministros, onde eles acabam decidindo diversas coisas que são levadas pelos partidos políticos a eles. Sim. Então, acredito que o grande embate seria isso. Você ter 11 pessoas, 11 ministros que vão acabar decidindo, porque a gente sabe que aquela conversa, aquele diálogo, aquela discussão não vai ficar exclusiva no Congresso Nacional. Quem não ficar satisfeito com a aprovação ou com a reprovação da lei, vai acabar socorrendo ao judiciário para que ocorra essa discussão também. Então, acredito que o nosso maior desafio dentro do mundo jurídico hoje seria isso, a gente conseguir ter uma aprovação dentro do Congresso Nacional e que essa aprovação ela não recaia nas mãos sobre os ministros do STF para que eles possam legislar com as suas funções atípicas. Doutor, chegou também algumas perguntas aqui.
que eu vou ler, ó. Quais seriam as principais implicações jurídicas de uma descriminalização total ao aborto no Brasil? Legal. É muito legal a gente discutir. Eu quero começar explicando o que seria a diferença de descriminalização para regularização, para regulamentação. A descriminalização é simplesmente você deixar que algo deixe de ser crime, fazer com que algo deixe de ser crime. Então, você descriminalizar o aborto, você não está criando uma regulamentação para que ele ocorra. Você está simplesmente falando que aquele ato específico ele é atípico, ou seja, ele não é mais considerado um crime. A regulamentação do aborto seria um ato completamente diferente. Você vai criar a forma de como ele deverá ser realizado. Você vai criar a forma de como ele deverá ser buscado pelas mulheres. Então, acredito que fazendo essa comparação, fazendo essa distinção dentre dessas duas palavras, eu acredito que a descriminalização ela vai acabar, teoricamente, com os abortos ilegais, mas ele não vai trazer a segurança necessária que as mulheres precisam para fazer o aborto. Então, acho que o principal passo, talvez o primeiro passo seja a descriminalização, mas o segundo passo seja a regulamentação do aborto através do nosso Congresso Nacional, que eles criem leis para que isso seja realizado da melhor forma e da forma mais segura possível para as mulheres. Falando da forma mais segura para as mulheres, para a gente terminar aqui, quais seriam as suas falas jurídicas, sem juridiquês, para que todos os nossos telespectadores entendam o que vem acontecendo hoje? É um pouco complicado a gente discutir sobre isso sem dar a nossa opinião, né? Mas eu acredito que hoje a gente tem uma discussão pública muito boa. Acredito que a polarização das ideias, ela não venha única e exclusivamente para prejudicar. A polarização, ela traz também uma coisa que estava muito adormecida há 15, 20 anos atrás no nosso país, que é o debate público. O debate público ele é necessário, Jones, ele é muito necessário, independente da área, do assunto que estejamos tratando, ele é necessário. Então eu acredito que nesses próximos meses, nesses próximos dias, o nosso Congresso Nacional traga pessoas especialistas no assunto e tragam as pessoas nos quais elas devem opinar sobre o assunto, para que elas possam discorrer as suas opiniões, para que elas possam trazer a realidade dos fatos hoje dentro do nosso país e que ali dentro, no Congresso, na nossa Casa Legislativa, seja tomada a melhor decisão. Porque não cabe ali eles fazerem algo atropelando as ideias, porque é um debate público, porque é um debate fervoroso, estamos em ano de eleição, vale lembrar. Então não cabe ficar uma discussão fechada ali, tem que ser rápido, tem que ser ágil, sim, mas a gente não pode passar por cima do que é certo e do que é errado. Então eu acredito que tenho que chamar os especialistas no assunto para que sejam conversados, tenho que chamar mulheres especialistas no assunto para que elas deem a opinião e para que elas tragam a realidade dos fatos de como acontece hoje, para que a gente tenha assim uma regulamentação dentro do nosso país que possa tratar sobre esse assunto, que possa discorrer sobre o aborto e que possa regulamentar da melhor forma para as mulheres. Eu tenho certeza que nós teremos que voltar falando sobre esse assunto, porque é um assunto que se estende, né? E espero que entre num consenso para que possa ser resolvido da melhor forma possível. Doutor Guilherme, obrigado, viu? Imagina, Jones, obrigado a vocês por estar aqui, mais uma oportunidade de poder estar falando sobre isso, poder estar falando sobre assuntos polêmicos, poder estar discorrendo a minha opinião. Espero que o pessoal tenha entendido, me coloco à disposição para outras conversas, para novos bate-papos sobre o assunto e obrigado, um prazer estar aqui de novo. E o nosso Últimas Notícias de hoje fica por aqui, lembrando para você que toda quarta nós temos um assunto jurídico sem juridiquês. Esperamos vocês amanhã a partir das 18h15 aqui.